Quero cumprimentar a todos mais uma vez, meus queridos irmãos e irmãs, com a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, é com muita alegria, renovados na presença do Senhor, nós todos, debaixo da bênção de Deus, estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, mais uma videoaula, e nós vamos terminar hoje, com a graça de Deus. Nós hoje terminaremos a nossa exposição desta preciosa carta de Tiago. Essa é a nossa videoaula número 14, última videoaula desta carta preciosa. Começamos ali na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, abordamos só a primeira Tessalonicenses, e agora esta carta de Tiago, preciosa carta, nós fecharemos hoje. Tiago 5, dos versos 13 a 20. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos orar, pedindo a Deus que nos oriente, que nos dê a graça de não somente compreendermos, mas que possamos colocar em prática em nosso viver para o louvor e glória do Senhor Jesus. Tiago 5, 13 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará um enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Permaneça com a tua Bíblia aberta, vamos estudar e vamos orar, principalmente para que Deus nos ajude a compreender e a aplicar em nosso viver. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos, como igreja, por meio dos celulares, da internet. Obrigado por estes meios de comunicação, Senhor, que abordamos lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, agora aqui fechando, Senhor, a carta de Tiago. Nós queremos agradecer, Senhor Jesus, por estes preciosos ensinamentos do Senhor. Senhor Deus, agora nos ajude a compreender, a colocar em prática, Senhor, neste capítulo ou os capítulos anteriores, Senhor, para que possamos melhor te servir, para que possamos melhor te agradar, Senhor, para que o teu nome seja glorificado por meio da nossa conduta, por meio dos nossos pensamentos, palavras, atitudes. Ou seja, Senhor, dá-nos a tua graça, Senhor, de viver a tua palavra. Eu peço que o Senhor abençoe toda a tua igreja, todos os irmãos, irmãs, sejam estes queridos da nossa igreja e outras igrejas e outras pessoas, ó Deus, que quem sabe não pertencem a nenhuma igreja, mas eu também peço por estes corações em que a palavra do Senhor, ó Deus, alcançará pelo teu poder e pela tua graça. Usa-me, Senhor, na exposição da mesma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós, então, como falamos, hoje terminaremos a nossa exposição desta preciosa carta de Tiago, e essa é a nossa videoaula número 14, última videoaula. E o tema que vamos abordar agora é
instruções, são algumas instruções e exortações que Tiago faz a vários aspectos da vida cristã. Algumas instruções e exortações. Existem, meus irmãos, situações que fazem parte da vida do crente, da vida cristã. E não podemos negar, virar as costas ou muito menos desprezá-las. Não podemos. São situações comuns na vida de todo crente. Entretanto, para cada demanda, para cada situação que o crente se depara, deve haver uma atitude coerente, adequada e bíblica para cada demanda, para cada situação que você se depara, que eu também, todos nós, deve haver uma atitude adequada. Em outras palavras, para cada situação diferente que surge na vida do crente, ele deve tomar medidas que serão possivelmente diferentes também. Em primeiro lugar, faz parte da vida cristã o sofrimento. Quantas vezes você já ouviu isso? Faz parte da vida cristã o sofrimento, a alegria e o louvor. Como lemos aqui, primeiramente, nos versos 13, destacando primeiramente o verso 13, está alguém entre vós sofrendo? Olha aqui, faz parte da vida cristã o sofrimento. Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Meus irmãos, o sofrimento se refere ao estado em que a pessoa se encontra. Ao estado. E a alegria e o canto, como é nos dito aqui no verso 13, o louvor são características que o cristão deve expressar diante de Deus ao longo da vida cristã. Portanto, o sofrimento se refere ao estado em que muitas vezes, ou situações em que o crente se encontra. E a alegria, o canto, os louvores são características que todos nós devemos expressar diante de Deus ao longo da nossa trajetória cristã. Portanto, as instruções de Tiago são simples, são objetivas, são diretas. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Vamos lembrar um pouquinho do conceito de sofrimento. O que é sofrimento? Sofrimento é passar por problemas, passar por lutas, dificuldades, irmãos. Quem sabe você está passando por isso. Desilusões, desventuras. O crente não vive o tempo todo triunfando. O crente não vive o tempo todo de vitória, sempre no ápice. Apesar de o apóstolo Paulo instruir o crente a alegrar-se sempre no Senhor, lá em Filipenses 4:4, é fato que de tempos em tempos o crente sofre. De tempo em tempos, você eventualmente passa por algum tipo de luta, sofrimento. Por exemplo, o crente sofre, às vezes, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, financeiramente, individualmente.
na família e também espiritualmente. O crente sofre em todas essas áreas e a Bíblia sempre nos ensina isso. Agora vem uma pergunta: por que, à luz aqui de Tiago, por que é mais adequado quando alguém está sofrendo fazer oração? Como ele diz, está alguém entre vós sofrendo, faça a oração. Por que é mais adequado quando alguém está sofrendo fazer a oração? Porque pode até cantar louvores. Pode até cantar louvores. Mas por que é mais adequado alguém quando alguém está sofrendo fazer a oração? Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes, quando o crente está sofrendo, ele não tem ânimo, ele não tem força de reagir, não tem vontade de orar, muito menos de cantar. Tiago não está dizendo que as atitudes que devemos ter para cada situação seja algo exclusivo e padronizado. Não é isso que Tiago está dizendo. Repetindo, ele não está dizendo que para que as atitudes que devemos ter para cada situação seja algo exclusivo e padronizado. Tiago não está proibindo, por exemplo, cantar louvores quando se está sofrendo. Ele não está proibindo isso. Cantar louvores quando se está sofrendo. Ou orar quando se está alegre. Por exemplo, quando Paulo e Silas estavam presos e chicoteados, cantavam louvores na prisão, Atos 16. O que Tiago quer ensinar que é mais adequado que quem está sofrendo faça oração. Recorra a Deus clamando e suplicando. E quem está alegre, cante louvores. É isso o que Tiago quer nos ensinar. É mais adequado, é mais coerente que aquele que está sofrendo faça oração, busque a Deus, recorra clamando e suplicando ao Senhor Deus, e aquele que está alegre cante louvores. Os salmistas nos ensinam essa verdade, meus irmãos. Todo saltério. Os salmistas nos ensinam essa verdade. Outro exemplo, Paulo diz algo semelhante em sua primeira carta aos Tessalonicenses. Já passamos por lá. Primeira carta aos Tessalonicenses 5,14. Olha o que Paulo diz. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Consoleis os desanimados. Ampareis os fracos. E sejais longânimos para com todos. Ou seja, meus irmãos, para cada situação deve haver uma reação adequada, coerente e bíblica, como falamos no início. Para cada situação deve haver uma reação adequada, coerente e bíblica. Não somente o sofrimento faz parte da vida do crente, mas também a alegria. E o louvor, o canto, como o Tiago quer dizer aqui, o canto. Todas essas características fazem parte na vida do crente. E ele segue, está alguém alegre, cante louvores. Ou seja, entoe cânticos de louvores ao Senhor, ou por meio de instrumentos musicais, ou por melodias a capela.
E aqui eu quero lhe fazer uma sugestão. Pegue o inário, o nosso inário. Irmãos, aprecie os hinos. Se você já faz isso, ótimo, muito bom. Mas se você não faz, procure apreciar os hinos. Os hinos são lindos, os hinos do nosso inário, com conteúdo bíblico fortíssimo. É uma sugestão. E cante louvores ao Senhor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração, porque é mais adequado, como falamos. Está alguém alegre? Cante louvores. E aí ele continua no verso 14. Está alguém entre vós doente? Veja as perguntinhas que Tiago faz. Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Faz parte da vida cristã as doenças, os problemas, como falamos, os sofrimentos. É importante frisar que Tiago vai totalmente contra, meus irmãos, essas teologias contemporâneas que ensinam que o crente não pode aceitar o sofrimento e a doença e deve reivindicar e determinar a Deus a cura. É importante frisar isso. Tiago vai totalmente contra essas teologias contemporâneas que ensinam isso, que o crente não pode aceitar o sofrimento e a dor e a doença e deve reivindicar a Deus. Tiago vai contra isso. A instrução de Tiago é quando o crente estiver adoentado, chamar os presbíteros da igreja e estes façam oração. Que chame os presbíteros da igreja e estes façam oração. A iniciativa é daquele que está doente. Provavelmente porque seu estado adoentado o impede de ir para a igreja. Provavelmente. Mas a iniciativa é daquele que está doente. Os presbíteros eram os líderes no período da igreja primitiva. Líderes qualificados e capacitados por Deus para supervisionar, ensinar, guiar e pastorear o rebanho. Os presbíteros eram os líderes no período da igreja primitiva, os pastores, qualificados por Deus para supervisionar, ensinar, guiar, cuidar e pastorear o rebanho. Agora aqui, meus irmãos, quando o texto segue, no verso 14, existem muitas polêmicas, irmãos, e controvérsias entre teólogos e eruditos acerca da unção com óleo. Acerca deste verso, especialmente do verso 14, quantas polêmicas, quantas controvérsias. Mas eu entendo, meus irmãos, que nós não devemos entrar em discussão teológica a esse assunto ou qualquer outro assunto, meus irmãos, porque a Bíblia nos ensina isso. Não devemos entrar em discussões teológicas. O óleo, no Antigo Testamento, era usado, por exemplo, como combustível para as lâmpadas, como remédio, como cosméticos e como unção dos sacerdotes. Para alguns intérpretes, o óleo era usado como qualidades medicinais, como remédio. E para outros, o óleo é símbolo da ação curadora do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a primeira consideração que eu quero deixar é que
A ênfase que Tiago dá está sobre a oração e não no óleo. A ênfase, a primeira consideração é que a ênfase está sobre a oração e não no óleo. Em segundo lugar, as palavras de Tiago não devem ser entendidas como um mandamento para ungir os enfermos. Não deve. Em terceiro lugar, não há nem em Tiago e em nenhuma passagem nas Escrituras que autorize a unção com óleo em cultos públicos. Nenhuma. Quarto, nas recomendações que Jesus deu aos apóstolos para curar doentes, Jesus não inclui a unção com óleo, mas a oração com imposição de mãos. Marcos 16, 18, você pode ver. Em quinto lugar, no livro de Atos, os apóstolos curaram enfermos em muitas ocasiões, mas não usaram óleo. Em sexto lugar, não há instruções dadas por Jesus na utilização do óleo e Jesus mesmo nunca se utilizou da unção com óleo. E em sétimo e último lugar, não vemos essa prática, os apóstolos ungindo objetos, casas, bolsas e pessoas indiscriminadamente. Não vemos essa prática nos apóstolos. Meus irmãos, o que vemos hoje é uma deturpação do ensino de Tiago por meio de igrejas evangélicas neopentecostais que leva muitas vezes o povo ao misticismo e ao sincretismo religioso. Portanto, à luz destes 7 considerandos aqui, e tem muito mais, e dos abusos que igrejas evangélicas fazem, entendo que a prática da unção com óleo não é mais contemporânea nos dias atuais. E Tiago segue, meus irmãos. Tiago adiciona uma condição, e aí você veja no verso 15, e a oração da fé salvará o enfermo. Ele continua, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Note essa frase, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Com relação à oração que nós estamos vendo nessa primeira parte, meus irmãos, a ênfase, a importância da oração, toda a oração deve ser feita com fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Toda oração deve ser feita com fé. Mas aqui não se trata de fazer uma oração relapsa ou rápida ou uma oração qualquer, mas é uma oração específica, é um tipo específico de oração que Tiago está ressaltando. E é muito interessante, meus irmãos, que Tiago, note, ele vincula a cura do enfermo não à unção com óleo e nem à oração em si mesma, mas ao Senhor. Veja aí, e o Senhor o levantará. Então, relendo mais uma vez o verso 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então, você note, meus irmãos, que Tiago vincula a cura do enfermo não à unção com óleo e nem à oração em si mesma, mas ao Senhor. Ao Senhor. Somente ao Senhor. E o Senhor
o levantará. É dever de todo cristão ter fé. É dever, meus irmãos, ter fé para agradar a Deus. Contudo, a fé não é produzida pelo cristão. Isso é muito importante também frisar. É dever todo cristão ter fé para agradar a Deus. Mas a fé não é produzida pelo crente. A fé é dada por Deus. A oração da fé é graciosamente concedida pelo Senhor Deus, soberanamente, a quem ele deseja dar. O ponto de Tiago é frisar que se trata de uma fé dada por Deus e que não é produzido ou produzida pelo homem. Nada não é produzida pela pessoa ou pelo cristão. Esse é o ponto que Tiago quer frisar, que se trata de uma fé dada por Deus e não produzida pelo homem. E aí o texto segue, e se no próprio versículo 15, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui algo importante também. Nem toda doença é resultado de pecado pessoal. Nem toda doença é resultado de pecado pessoal. Nem sempre a enfermidade vem do pecado. O ponto que Tiago parece sugerir é que enfermidades podem ser causadas por pecados específicos. Há casos que Deus castiga determinados pecados mediante doenças e enfermidades. Nós vemos isso na palavra de Deus. Temos muitas evidências bíblicas que mostram que enfermidades podem ser resultado do juízo de Deus. Por exemplo, meus irmãos, eu vou citar alguns textos rapidamente. Deuteronômio, capítulo 21, 28, versos 15 a 45, são mencionadas inúmeras doenças como castigo da desobediência. Outro exemplo, Miriam, quando se rebelou contra Moisés. Isto está lá em Números 12, 10. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 28 a 30. Também nós vemos exemplos assim. Outro exemplo, voltando para o Antigo Testamento, Uzias, quando profanou o sacerdócio. 2 Crônicas 26, 19 e 21. Outro exemplo, Gease, quando tomou enganosamente dádivas de Naamã. 2 Reis 5, 27. Portanto, meus irmãos, alguns exemplos, mas temos outras evidências bíblicas que mostram que enfermidades podem ser resultado do juízo de Deus. Mas, por outro lado, nem toda doença é castigo de Deus. Precisamos também frisar esses dois lados. Nem toda doença é castigo de Deus. Homens de Deus, biblicamente falando, nos dias atuais, homens, mulheres, servos do Senhor, homens de vida santa, reta, irrepreensível, mulheres de Deus, servos do Senhor cheios de fé, foram acometidos de enfermidades, foram e são muitas vezes, e que não eram resultantes de pecados específicos por eles cometidos, como, por exemplo, é o caso de Jó. Se você estava lembrando de Jó, é um caso também, um exemplo que nós sempre colocamos. Homens de Deus, de vida santa e irrepreensível, que foram acometidos de enfermidades que não eram resultantes de pecados específicos por eles cometidos, como no caso do exemplo de Jó.
E a lição que fica nessa primeira parte, meus irmãos, para nós a lição é que o crente enfermo sempre ele deve examinar a sua vida espiritual, todos nós. Isso é particular, é individual, você com Deus, eu com Deus. O crente enfermo, ele deve examinar a sua vida espiritual e rogar a Deus, como o salmista, lá no Salmo 139, ele rogou e disse: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Mas em segundo lugar, na sequência do texto, das instruções e exortações que Tiago faz, a próxima é: confessai, veja aí o verso 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Até aqui, primeiramente, a instrução de Tiago é que todo crente deve confessar os seus pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para serdes curados. Esta é a instrução de Tiago. Agora eu quero destacar 4 aspectos importantes que devem ser frisados. Em primeiro lugar, a confissão. Essa confissão, ela não deve ser feita de maneira irresponsável, imatura e indiscriminada. Note isso é importante também frisar. Nós devemos, sim, como a palavra do Senhor nos instrui por boca de Tiago, confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros. Mas a confissão não deve ser de maneira irresponsável, imatura e indiscriminada. Quando há necessidade de se fazer isso, a confissão deve ser feita de maneira discreta, num nível pessoal, sem alarde e com muito amor e sigilo por parte do receptor, daquele que está ouvindo. Mas, em segundo lugar, a confissão dos pecados cometidos deve ser feita uns aos outros. Note a importância disso. A confissão dos pecados deve ser feita uns aos outros, eliminando algumas doutrinas heréticas que afirmam que o crente deve somente e exclusivamente confessar os seus pecados a um sacerdote ou um pastor. E em terceiro lugar, a busca da cura pela confissão e pela oração da fé não elimina a busca dos médicos e do uso de remédios. Não elimina isso. Devemos sim recorrer à medicina. E em quarto lugar, Tiago não especifica se a cura aqui é física ou espiritual. Mas fato é, meus irmãos, que quando os crentes confessam os seus pecados uns aos outros e oram uns pelos outros, sendo da vontade soberana de Deus, em alguma medida, um processo de cura começa a acontecer. Isso é fato. Tiago ainda, meus irmãos, acrescenta um incentivo à oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meus irmãos, que incentivo Tiago acrescenta a você, a mim, ao crente, à oração. Quem são os justos? São aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus. E a lição para nós
é que diante, meus irmãos, de tantas circunstâncias que nos desanimam e nos sentimos desestimulados e desencorajados a orar, o crente é encorajado a orar com ousadia e crer que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Veja que incentivo que nós temos à oração. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E para ilustrar, Tiago cita o profeta Elias. O profeta Elias, veja aí o verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Verso 18, e orou de novo, e os céus deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. E para ilustrar, Tiago cita o profeta Elias, como falamos, como lemos, que orou com fervor. Com instância, a ideia aqui é de com fervor, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra por 3 anos e meio. E orou de novo, orou novamente, e os céus deram chuva, e a terra produziu os seus frutos. O zelo de Elias em orar por uma estiagem se deu devido às iniquidades cometidas por Acabe. Qual é a lição? A lição, meus irmãos, para nós é novamente de incentivo à oração. Elias era, como fala aqui, meus irmãos, Elias era homem semelhante a nós. Significa que Elias era humano como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Teve de lidar com medos, períodos de depressão, limitações físicas, mas Tiago deseja aqui, meus irmãos, eliminar aquela ideia, sabe aquela ideia de que a oração de Elias ou de um outro personagem poderoso. Tiago deseja eliminar esta ideia de que a oração de Elias era mais poderosa do que a nossa, por ser ele um profeta. Elias era humano como nós. E qual era o segredo? O segredo da oração de Elias não estava nele, mas no Senhor que levanta os enfermos e que fecha e abre as comportas dos céus, enviando copiosas chuvas. Aqui está o segredo, não em Elias, mas no Senhor. Aprendemos, meus irmãos, com isso, que o Deus de Elias é o nosso Deus. E devemos orar firmado nas promessas da palavra de Deus. Mas a última instrução, em terceiro e último lugar, e exortação que Tiago faz, é que devemos envidar todo o esforço para trazer de volta aquele que se desviou da verdade. Devemos envidar todo o esforço para trazer de volta aquele que se desviou da verdade. Veja aí o que diz o verso 19 e 20. Meus irmãos, se um de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Meus irmãos, aqui nós temos algumas lições extraordinárias. 3 lições que Tiago quer nos ensinar. Em primeiro lugar, aqui nós aprendemos que a apostasia de membros, meus irmãos, é possível.
a apostasia de membros das igrejas. E aqui quando ele diz, se alguém entre vós se desviar, se algum entre vós se desviar da verdade, pelo o que Tiago diz no verso 20, note aí, fica implícito que essas pessoas haviam se desviado da verdade. Fica implícito que essas pessoas haviam ou que podem se desviar da verdade. Fica implícito aqui, meus irmãos, que não eram salvas. Tiago, ele no verso 20, fica implícito que essas pessoas que se desviam da verdade, ou seja, do Evangelho de Cristo, não eram salvas. Essa é a primeira lição. A segunda é resgatar os desviados da verdade, ou seja, trazer de volta aquele que se desviou da verdade. Trazer de volta aquele que se desviou da verdade. Tiago nos ensina que não devemos desistir daquele que supostamente apostatou da fé. Não devemos desistir. E também sabemos, meus irmãos, que quem converte, quem regenera e muda a conduta das pessoas é Deus pela graça de Cristo Jesus. Mas Deus usa a instrumentalidade humana para trazer de volta uma pessoa. É isso que Tiago quer também nos ensinar. Que sabemos que quem converte, quem regenera é Deus na pessoa de Cristo Jesus. Mas Deus nos usa a instrumentalidade humana para trazer de volta a pessoa. E o estímulo que Deus nos dá ao trazer um desviado de volta à verdade é a terceira lição. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Verso 20. O ponto que Tiago quer nos encorajar é que aquele que está trazendo de volta um desviado da verdade deve saber, deve ter a consciência do bem eterno que ele fez ao outro ou faz. Ou seja, ele deve saber que aquele que leva o pecador a deixar o seu erro está salvando da morte a sua alma. Não ele, obviamente, mas Cristo é que salva ao ser usado por Deus, para Deus converter esse pecador do seu caminho errado e cobrir em Cristo Jesus multidão de pecados que o condenavam. Nós não convertemos ninguém, não mudamos e não salvamos ninguém. Nós sabemos disso. Somos apenas instrumentos usados nas mãos de Deus. Mas saber aqui que Tiago quer dizer com saber, nesse verso 20, saber essas coisas é um poderoso estímulo e encorajamento a que busquemos os perdidos e desviados e a ganhar as almas para Cristo. É um estímulo, meus irmãos, e encorajamento para nós. A glória, o louvor é sempre de Cristo. É evidente que sim. A glória é sempre do Senhor Jesus Cristo. Mas como é gostoso saber que Deus te usou para trazer de volta a Cristo aquela pessoa que estava cega indo para o inferno. É maravilhoso, meus irmãos. E é isso que Tiago quer nos ensinar. Meus irmãos, meu irmão e minha irmã, que Deus tenha
te abençoado um pouquinho mais, que você tenha sido ricamente abençoado, abençoada por Deus, por essas videoaulas da carta de Tiago. Que Deus te ajude, te auxilie, todos nós, para que possamos, com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, colocar em prática em nosso viver. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém.